Olá pessoal, da nona etapa. Estou um pouquinho atrasado aí, que eu prometi no início do carnaval já colocar esse vídeo, mas eu estou fazendo ele agora, na quarta-feira de cinza. Não que eu pulei carnaval não, é que eu tive vários vídeos aí para produzir e agora a gente está fazendo o de vocês, tá bom? Nós já vimos em sala de aula essa apresentação, introdução ao estudo da física. Vou primeiramente fazer esse aqui da física para poder enviar o mais rápido para vocês. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, primeiramente, uma definição do que é física. Tá bom? Até o ensino fundamental, vocês viram a matéria ciência, que englobava física, química e biologia, né? Aí lá no nono ano, vocês começaram a ver alguma coisa separada do que é física, o que é química e a biologia, que já é bem diferente dos dois. Então nós vamos agora estudar física e eu coloquei aqui como conceito, tá? É a área do conhecimento que estuda fenômenos naturais, ok? As suas causas e consequências. E os associa a expressões matemáticas. Normalmente um fenômeno natural, ele pode ser quantificado, ele pode ser reproduzido matematicamente. Vai ser isso aí, tá bom? Agora a gente tem existe uma confusão às vezes entre o que é um fenômeno físico, tá? Nas causas naturais. O que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Então eu trabalhei também esse termo, o que é um fenômeno físico e um químico. Então, fenômeno físico, né, conforme eu coloquei aqui, ó, não altera, o fenômeno físico, ele não altera a estrutura química daquele corpo, nem a natureza dele, ou as propriedades, né, daquela matéria, daquele corpo, tá? Aí nós vamos ter ali alguns exemplos. Por exemplo, o jarro com água. Você tem um corpo, uma matéria. Esse corpo ele tem uma estrutura, ele vai ter ali a natureza dele, né, as propriedades que a água tem. E o que você vai fazer? Você vai aquecer aquele corpo. Você vai mudar de líquido para gasoso. Você está mudando o estado. Um fenômeno físico, você muda o estado daquela matéria, tá? Mas você não altera as propriedades. Não deixou de ser água, não houve uma mudança na estrutura da molécula da água, tá bom? Outro exemplo ali, a folha de papel. Eu tenho uma folha de papel, ela tem uma composição química, tá? Ela tem moléculas ali dentro e também vai ter, aquela folha de papel vai ter as propriedades dela. Se eu amassar, eu vou estar alterando o que? O formato daquela folha. Mas eu não vou estar alterando as moléculas. Mesmo que eu corte, eu não estou alterando as moléculas. Ela vai continuar com a mesma propriedade que ela tem e com a mesma estrutura química. Então, eu alterei a forma, é um fenômeno físico. O outro, a mesma coisa, a taça ali. Se eu pego a taça, ela tem uma composição química ali, do material que forma aquela taça. Se eu quebrar essa taça, eu vou estar alterando a forma, mas não estou alterando as moléculas, e aquilo ali vai continuar sendo vidro. Tá? O que eu alterei aí? Apenas a forma. E o outro, o cubo de gelo, é a mesma coisa que da mesma analogia lá da água. Eu tenho a água em estado sólido, tá? Ela vai derreter, vai absorver calor, vai passar para o estado líquido. Ela deixou de ser água em um estado ou outro? Não. Mudei a forma? Mudei. Mas ela perdeu as propriedades? Não perdeu. Então isso é um fenômeno físico. Tá? Então vamos gravar isso. Fenômeno físico. Ele altera. Ó, tá ali, ó. Ele não altera a estrutura química e nem as propriedades. A gente pode resumir assim.
O que ele vai alterar? O que ele pode alterar, né? A forma e o estado. Ponto. Tá bom? Aí vamos ver agora o fenômeno químico. Fenômeno químico. Fenômeno químico, diferentemente do físico, ele altera a estrutura da matéria. Tá? Ele altera a natureza daquela matéria, ele vai alterar as propriedades daquela matéria. Tá bom? Por exemplo, H2SO4. E eu coloquei água ali, eu alterei quimicamente, ocorreu uma reação química que alterou a estrutura, tá? Isso aí é que eu falo que altera a estrutura. Mas vamos aos exemplos. Fogo de artifício. Ali você tem um composto químico, tá? Uma substância que vai ter, pode ter alumínio, pode ter fósforo, pode ter algum elemento químico que quando é queimado, ele libera uma luz de uma determinada frequência, de uma determinada cor, né? Então, por exemplo, eu tenho um fogo de artifício ali, eu acho que o alumínio, quando é queimado, ele solta uma luz branca, e eu faço a queima dessa substância, tá? Então, eu faço uma alteração, aquela molécula vai liberar energia, vai se transformar, ela transformou, ela mudou, ela alterou a estrutura dela? Sim. Consequentemente, ela mudou a natureza e mudou as propriedades dela. Isso aí é um fenômeno químico. Ok? A nossa fruta aqui apodrecendo. A fruta ela vai ter uma estrutura química com determinadas moléculas. A partir do momento que ela está aberta ali, entrou bactéria, as bactérias vão começar a fazer uma reação química com aquelas moléculas que estão ali para ela poder tirar energia, e ela vai acabar alterando a estrutura química daquelas moléculas, né? Ou daquele corpo. É um fenômeno químico. Ok? O seguinte é a queima. Você tem madeira, a madeira tem toda uma estrutura química, e você dá calor ali, ela começa a queimar e ela vai alterar a estrutura química novamente. Então a gente vê já que um fenômeno químico altera a estrutura química dela. E a natureza? Por exemplo, a madeira deixou de ser madeira, ela agora vai ser carbono. A gente vai chamar até de carvão, mas eu mudei a natureza dela. E as propriedades também. A madeira ela tem uma propriedade que aquele carvão não tem. O carvão vai ter outras propriedades, tá? Então, fica esses dois resumos. Olha, fenômeno físico não altera a estrutura química, né? A natureza ou propriedade da matéria. Fenômeno químico altera a estrutura química, a natureza e as propriedades da matéria. Tá ok? Então, fica entendido aí o que é um fenômeno, a diferença, né, entre um fenômeno químico e um fenômeno físico. E vamos adiante. Então, vamos lá. A física, ela é bem ampla, tá? A gente fala em física de uma forma geral, o estudo dos fenômenos naturais. Os fenômenos naturais, eles acontecem tanto no mundo microscópico quanto no macroscópico, que seria as estrelas lá pelo espaço, pelo universo, né? E existem algumas áreas da física que vai estar separado esses fenômenos, tá bom? Vamos estudar cada uma. Vamos começar já com a primeira, que é a mais clássica, né? Que é a mecânica. A mecânica é a parte da física, de uma certa forma, mais antiga, porque o homem começou a querer entender o que é a gravidade ali, apesar de que nós temos separado gravidade. Deixa eu olhar aqui. Não. Mas ele começou, através de Newton, né, das leis de Newton, ele começou a estudar a mecânica, a gravidade, o deslocamento de um corpo. Por que se você colocar em uma rampa,
aquilo ali vai descer, as forças que estão atuando ali naquele corpo, tá? Eu coloquei como definição que mecânica estuda o movimento e as causas e consequências, tá? O movimento e suas causas e consequências. Com isso ele vai conseguir formular conceitos matemáticos para explicar o porquê do deslocamento, o porquê da velocidade. Ele vai trabalhar basicamente com isso, tá? Velocidade, deslocamento, empuxo. Aí nós vamos ter vários termos. Vou ver ainda no nosso curso se a gente vai poder estudar cada ramo desse. Eu acho meio difícil pela quantidade de tempo, tá? Então vamos nos ater a esses conceitos. Primeiro conceito, mecânica. Estuda o movimento e suas causas e consequências. Aí você começa a imaginar, movimento é deslocamento, queda. Aí nós temos aí dentro da mecânica balística, que ele vai fazer aquele cálculo de como um projétil aonde ele vai cair, qual o ângulo melhor, quanto eu tenho que colocar de força, então ele vai pegar todas essas variáveis, vai existir uma fórmula para calcular isso, tá? E nós vamos conseguir fazer esse cálculo para saber aonde vai cair. O deslocamento é a mesma coisa, você vai ter uma fórmula onde você vai ter velocidade inicial, velocidade final, tempo, tudo isso dentro de uma fórmula para saber qual foi a distância que você percorreu em um determinado tempo. Aí vai ter os deslocamentos verticais também, que já começa a atuar a gravidade também, a gravidade do planeta. Aquela força que puxa um corpo para baixo. Na verdade, ele puxa em direção ao centro do planeta. Claro, né? Nós temos uma superfície e a gente fica parado aqui. Vamos para a próxima. O próximo termo... sim, aqui temos um exemplo aqui do que é a mecânica. Ele vai estudar os movimentos em geral. Além dos movimentos, o conceito de gangorra, o conceito de roldana, que você coloca uma roldana, ele vai puxar aquele peso no mesmo valor. Se você colocar duas ali em sequência, já vai diminuir pela metade aquele peso. Você botou 4, um peso de 100 quilos, é como se você estivesse puxando ali, se colocar 5, né? É como se você estivesse puxando 20 quilos só, tá? E ele vai estudar toda essa parte da mecânica. Então a próxima é a termodinâmica. A termodinâmica, eu espero que a gente tenha vou preparar uma aula, na verdade eu já tenho uma aula pronta de termodinâmica, para a gente entender o conceito de termodinâmica, que eu coloquei aqui, bem simplesmente, analisa a relação entre temperatura, pressão e volume de um corpo, bem como as transformações da energia. Tá? A termodinâmica ela nasceu com a necessidade de estudar uma nova máquina que surgiu lá no século XVIII, tá? Que foram as máquinas térmicas, onde ocorreu, 18 ou 17, eu acho que 17, tá? Onde ocorreu a Revolução Industrial, tá bom? Então eles construíram máquinas térmicas, máquinas a vapor, basicamente, onde você tinha ali um corpo, você colocava água interligada ali, aquecia aquela água virava vapor. Aí a gente sabe que as moléculas, quando você aquece uma molécula ou várias moléculas, né, uma substância, ela tende a se expandir, e é o que acontece com a água quando vira gás. Então essa expansão dentro desse corpo movia ali um êmbolo, né? Uma parte móvel que ia fazer girar algo, uma roldana, uma roda, e aquilo ali ia transformar aquele movimento, aquela energia térmica em energia cinética, energia de movimento. E o homem se aproveitou dessa parte da mecânica, né, da física, e começou a criar as máquinas a vapor.
até por curiosidade, né, a primeira máquina a vapor que fez muito sucesso e que foi o pontapé inicial da Revolução Industrial foi o tear. Aquela máquina que ela vai cruzando os fios e criando tecido. Aquilo era feito manualmente, puxa uma corda, puxa outra. Vocês já devem ter visto alguma foto de um tear manual, né? Já o mecânico não. A base, o que era movido por máquina térmica, não, aquilo ali ia direto. E a produção aumentou demais, foi uma revolução. E dali começaram a empregar em outras áreas, principalmente o transporte. Porque aí criou-se o trem a vapor. O deslocamento ficou muito mais fácil, porque antes disso se deslocava a cavalo, charrete, essas coisas. E o trem veio uma revolução em cima disso. Ok? Então, conceito de termodinâmica. Analisa a relação entre a temperatura, pressão, volume de um corpo, bem como as transformações de energia. A máquina térmica ela nada mais faz do que transformar a energia, tá? De um tipo de energia para outro. No caso aí do vapor, né, que é a máquina térmica, ela vai transformar aquela energia térmica que está contida ali no vapor, na expansão daquele líquido, para energia cinética, energia de movimento. Tá bom? E com o conceito, com o emprego maior, né, conceito não, com o emprego maior desse tipo de mecanismo, eles começaram a falar assim, não, a gente pode melhorar, porque a gente pode fazer ele gerar mais energia, ou melhor dizendo, gerar mais trabalho, tá? Quando a gente for ver termodinâmica, a gente vai ver esses conceitos todos. Mas ele vai gerar mais trabalho, de repente com menos energia. Mas eles precisavam saber como funcionava essa relação de transformação de energia gerando trabalho, gerando calor, e daí nasceu a termodinâmica. Ó, aqui nós temos uma máquina a vapor bem básica, onde você tem uma caldeira, né? Essa caldeira está sendo aquecida, tem água ali, vira vapor. Esse vapor, ó, empurra um êmbolo e esse êmbolo vai fazer aquela roda girar, que vai também transformar, rodar de baixo. Nesse caso aí, ele está fazendo 3 transformações. Ele está transformando a energia térmica em energia cinética, e essa energia cinética, através de uma correia, está girando ali um gerador, que vai transformar aquele movimento em energia elétrica. Tá? Então a termodinâmica ela estuda todas essas relações. Ok? Então essa vê que é uma máquina simples, mas, por exemplo, vamos falar que aconteceu uma hecatombe aí mundial, parou a energia, ninguém tem energia. Você pode montar uma máquina dessa e, tendo um pequeno gerador, você botar ela para movimentar um gerador e gerar a tua luz elétrica. Tá bom? Então, termodinâmica está esmiuçado um pouco. Aí a ótica. Ó, a ótica não é aquela onde a gente compra óculos, não. Ela estuda o comportamento da luz e os fenômenos que estão associados a ela, tá? A luz, ela é energia, ela é produzida, né, por uma partícula chamada fóton, e a ótica ela procura estudar exatamente como o fóton se comporta em determinadas situações. Aí nós temos aqui, olha, a parte da refração, como ele vai bater numa superfície e retornar. Então a luz ela tem a luz branca, ela na verdade é um somatório de cores, de frequências. Depois nós vamos ver isso quando nós formos estudar o espectro eletromagnético. Nós vamos saber que parte desse espectro é o que a gente chama de luz visível. E ele tem várias frequências. Dependendo da frequência, a gente vai perceber como se fosse uma cor. Então, quando você pega um raio desse, uma quantidade de fóton e passa por um corpo, né, fazendo, por exemplo, a refração,
Ele vai modificar a trajetória em determinado ângulo, porque ele está mudando de meio. Dependendo da superfície daquele corpo, esse fóton vai bater nesse corpo e refletir, ou ele pode absorver, esse corpo pode também absorver parte dessa energia, ou totalmente esse corpo, que a gente vai chamar isso de filtro. Quando você coloca um filtro para o vermelho, por exemplo, a gente diz que é vermelho, mas na verdade a única frequência que está passando ali é o vermelho, ele está filtrando todas as outras frequências. Então é um estudo que faz todo esse acompanhamento e quantifica, cria fórmulas para a gente saber qual vai ser o ângulo de refração, quanto de um meio para outro vai ser absorvida de luz. Então tem vários cálculos feitos na ótica, tá?